Bom dia, galera do oitavo ano. Hoje nós teremos revisão, tá? E logo após a revisão, vocês realizarão a avaliação para fecharmos as notas, melhor dizendo aí, da primeira etapa da segunda unidade, certo? Então, vocês precisam realizar. Tem aluno que ainda não me enviou a avaliação, a produção, melhor dizendo, né? A atividade avaliativa, que era uma produção respondendo a um questionamento que foi proposto na aula anterior. Se você ainda não fez, corre lá na aula anterior e faz, que valia 5 pontos, que vale, melhor dizendo, 5 pontos. Essa avaliação de hoje vale 10 pontos. E na aula de hoje nós iremos revisar alguns conceitos que foram estudados nas aulas anteriores. Esses conteúdos que serão revisados hoje será cobrado na avaliação de hoje, certo? Mas já antecipo para vocês, se caso tiverem alguma dúvida ou sentirem a necessidade de consultar o livro, vocês podem consultar na hora da realização da avaliação, tá? Então vamos lá? Qual foi o conteúdo que nós estávamos estudando? Reprodução. A reprodução, o que é a reprodução? É o processo, né, pelo qual gera-se descendentes, ou seja, a perpetuação da espécie. Se não houvesse o processo de reprodução, não existiríamos, não é isso? Nós somos descendentes de uma espécie, que geramos descendentes e assim sucessivamente. Então, a reprodução ela é muito importante para a manutenção da espécie, para a perpetuação da espécie, ou seja, a continuação dos seres vivos. E quando nós estudamos reprodução, não vai ser ainda com foco somente na reprodução humana. A reprodução humana vai ser mais à frente, o foco somente na reprodução humana. Por enquanto, nós estamos estudando reprodução no geral, certo? A reprodução ela ocorre de duas formas. Foi isso que nós vimos em aulas anteriores? Ela pode ocorrer na forma sexuada, que precisa haver mais de um indivíduo nesse processo de reprodução, ou seja, precisa de 2 indivíduos, não é isso? Indivíduos com células sexuais masculinas e indivíduos com células sexuais femininas, tá? E quando eu coloco aqui indivíduos, pode ser desde um vegetal a um animal. E existe a reprodução assexuada. O que é essa reprodução assexuada? É quando ocorre o processo de reprodução com apenas um indivíduo, ou seja, não há necessidade de mais de um indivíduo nesse processo, ou seja, não precisa haver os 2 sexos, não precisa haver células masculinas e células sexuais femininas, tá? Precisa apenas de uma. E aí nós temos como exemplo, a Pro até disse para vocês que existem alguns seres vivos que são chamados de hermafroditas, ou seja, esses seres possuem células tanto masculinas quanto femininas, a exemplo das minhocas, lembra que a Pro citou? E das planárias. Essa forma de reprodução assexuada, ela ocorre internamente, ou seja, as células são lançadas no corpo do outro indivíduo, diretamente no corpo do outro indivíduo, no meio interno, e a assexuada ocorre também no meio externo, certo? Também. Mas ocorre também a reprodução sexuada no meio externo, como exemplo dos anfíbios, certo? Não é regra geral que a sexuada vai ser somente no meio interno. Então, a reprodução, tanto assexuada quanto assexuada, pode ocorrer internamente ou externamente. Nós falamos na aula anterior, vocês fizeram uma leitura e até a atividade avaliativa, era com base sobre outro processo de reprodução, porém não natural, certo? E esse não é o único, tá? Fertilização in vitro não é o único processo de reprodução artificial, há outros processos também. Mas nós falamos sobre fertilização in vitro. O que é isso? É quando a junção de células sexuais masculinas e femininas não vai ocorrer em ambiente interno, vai ocorrer in vitro, que lembra? Em vidro, mas isso não é qualquer vidro, como vocês mesmos sabem, aí viram no texto, né?
e ser em clínicas, em locais especializados, a temperatura adequada para a manutenção da vida dessas células. Então, esse que é o processo de fertilização in vitro. Nós falamos também sobre clonagem, tá? O que é essa clonagem? O que é clonagem? É quando há um ser idêntico ao ser que deu origem àquele ser. Nós, humanos, que somos frutos de uma reprodução sexuada, nós herdamos genes do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que nós não somos idênticos nem à nossa mãe, nem ao nosso pai. Nós temos aí uma mistura genética. Mas o clone, ele não tem genes de outro indivíduo, de mais de um indivíduo, melhor dizendo, apenas de um. Então, ele não tem variabilidade genética, ele é idêntico, tá? Então, a reprodução sexuada, ela tem essa característica à frente da assexuada, que é gerar descendentes com uma grande variabilidade genética, certo? Então, se sentir necessidade, revisem o conteúdo e agora acessem a avaliação, leiam cuidadosamente as questões, atentem-se às respostas que vocês elaborarem antes de enviar, tá? E lembrem-se, limita-se apenas a um envio. E você precisa realizar, porque infelizmente se você não realizar, você não terá nota, tá bom? Então, beijos e sucesso na avaliação.